Vamos abrir nossas Bíblias em Timóteo, livro de Timóteo, primeiro livro de Timóteo. A Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permaneceres ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e marricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos sem fim. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Tu és bendito e santo, e Tua palavra é tudo aquilo que nós necessitamos, para que nós possamos viver uma vida correta e agradável diante dos Teus olhos. Ilumina-nos através do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, achar graça diante dos Teus olhos, e que possamos manifestar o Teu nome diante dessa sociedade pecaminosa, diante de uma pseudo-igreja que é pecaminosa, diante de pseudo-irmãos que vivem no pecado. Tem misericórdia das nossas vidas e nos instrua, Senhor, nos conduz e nos ensina segundo a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Basicamente, nós somos aquilo que aprendemos. Nós somos aquilo que fomos instruídos, aquilo que nos foi ensinado. E a Bíblia é um manual de ensino de Deus. A Bíblia é o livro do qual nos ensina
a forma correta de viver, de falar, de agir, de não agir, e a qual nós devemos nos prostrar todos os dias para que possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós sejamos. E quando eu falo que nós somos aquilo que aprendemos, é porque tudo que nós aprendemos, nós reverberamos em palavras e atos, atitudes, práticas de vida. Observe aquelas pessoas que desde a sua infância aprenderam violência, desde a sua infância sofreram violência, desde a sua infância o que permeava a sua casa era violência. A grande probabilidade dela é ser uma pessoa violenta. A grande probabilidade dos atos dela serem violentos. A grande probabilidade das pessoas que vão conviver com ela é sofrer violência. Observe aquelas pessoas, aqueles jovens que têm a oportunidade de crescerem nos lares de pais corruptos, pais desonestos, a qual a desonestidade não fica só reclusa na prática dos pais, ou do pai, ou da mãe, simplesmente no seu local de trabalho, simplesmente fora de casa, mas aquela corrupção que é explicitada de forma visível e aprendida, quando é trazida para dentro de casa, quase que corriqueiramente os filhos são corruptos. É muito difícil você encontrar um caso de filho de corrupto, que nasceu num lar corrupto, que viu a corrupção de seus pais, ao ver seu pai, ao ver a sua autoridade sofrendo as consequências das suas corrupções, dizendo que ele não é a favor daquela pena. É muito difícil. Um caso interessante que aconteceu pouco tempo atrás: o filho do Zé Disseu estava chegando no local onde estava tendo uma reunião do PT, e ele foi abordado por repórteres, se eu não me engano era até do Pânico, e eles abordaram aquele jovem já com o intuito de fazerem questionamentos que acusariam seu pai. E o interessante é que ele, semelhante ao seu pai, teve respostas tão afiadas e tão esclarecedoras da inocência do pai dele, que você percebe que a certeza dele é que o pai dele é inocente. E não só ele. Se você observar, filhos de corruptos são assim, porque eles aprenderam isso e se tornaram isso. Observe aquelas pessoas que nascem dentro de lares onde a violência sexual é explícita, onde a criança é alvo de violência sexual explícita, e quando cresce ele se torna um monstro, ele se torna um homossexual, ele se torna alguém que vai abusar de alguém sexualmente, ele se torna alguém que não consegue ficar no meio das pessoas, ele é alguém recluso dentro dele mesmo, porque a sua aprendizagem, a sua vida regressa foi de aprendizado e de prática de violência e abuso sexual. O vício está impregnado. Aquilo que nós aprendemos, na maioria das vezes, é aquilo que somos. Aquilo que vivemos, a maioria das vezes é aquilo que somos. E quando você observa, biblicamente, observa a vida de Timóteo. Teve uma mãe e uma avó piedosa, teve a oportunidade de ser convertido ao Evangelho de Jesus, teve a oportunidade de ser doutrinado nas Sagradas Escrituras por sua família. E quando você observa o laço de caminhada dele, do apóstolo Paulo, você percebe alguém que está totalmente entrelaçado com o Evangelho de Cristo, está totalmente entrelaçado com o compromisso do reino de Deus, que é visível tanto para os que estão perto, como aqueles que estão longe, que somos nós, que eram aquelas pessoas a quem ele chegava nas cidades. Um homem que abriu mão de estar em casa, no conforto, com a família, um homem que abriu mão de talvez um futuro promissor, um homem que abriu mão de tudo que poderia ter como uma pessoa que vivia em determinada sociedade, para viver simplesmente aquilo que é o reino de Deus, porque ele aprendeu assim.
ele cresceu nesse meio. Observe o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, antes do seu momento de conversão. Um homem que era fariseu de fariseu, que cresceu aos pés de Gamaliel, um homem que teve a oportunidade de aprender a lei, e aprendeu muito de uma lei retorcida. Quando lhe aparece o Evangelho de Cristo, o anúncio do amor de Cristo, o anúncio da morte de Cristo, o anúncio do provável Messias, ele fica totalmente iracundo, ele fica totalmente louco, porque a realidade judaica naquela época era que só eles tinham a capacidade de conhecer o Messias. Só a prole religiosa tinha a capacidade de ser a porta dos céus, ou seja, um local que abre para que possa ser visto o Messias, e o Messias seria conhecido a priori por eles. E o apóstolo Paulo percebe isso acontecendo, e o que ele faz? Persegue, tortura, participa de apedrejamento, faz barbáries e barbáries em nome de Deus, em nome da lei. Ele simplesmente está mostrando aquilo que ele era, porque é aquilo que ele aprendeu. E quando eu olho para o texto, esse texto vem trazendo duas situações interessantes, que são situações em que mostra a consequência dos ensinamentos errados que estavam dentro da igreja de Cristo. E essas duas consequências o apóstolo Paulo vai estar traçando para Timóteo e falando que isso é super perigoso, isso é malévolo para dentro da igreja, para aquelas pessoas que estavam praticando e acreditando naquilo, que se encontra no verso 4 e no verso 6. No verso 4 ele começa dizendo o seguinte: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes essas genealogias e essas fábulas promovem discussões que o serviço de Deus na fé. E outra problemática dessas falsas doutrinas, dessa manipulação errada do Evangelho de Cristo, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ou seja, tudo aquilo que nós deixamos de fazer condicionado ao Evangelho, nós estamos condicionados àquilo que não produz vida, aquilo que não produz glória a Deus, aquilo que está totalmente afastado daquilo que nós chamamos de reino de Deus. E eu quero ler para vocês o que diz João Calvino na concepção daquilo que está fora do ensinamento do reino, fora do ensinamento do Evangelho. João Calvino diz o seguinte: tudo o que não edifica deve ser rejeitado, ainda que não tenha nenhum outro defeito, e tudo o que só serve para suscitar controvérsia deve ser duplamente condenado. Tudo que não é Evangelho, tudo que contraria o Evangelho e tudo que traz contradições ao Evangelho deve ser condenado, deve ser rejeitado, deve ser expurgado do nosso meio, deve ser expurgado da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos cair em contradições como esses homens caíram. Observe o texto. Do verso 3 ao verso 7, o apóstolo Paulo está tratando de questões das quais Timóteo teria que combater. E essas questões, Timóteo, que foi o seu discípulo, recebeu aquela missão e começou a trabalhar dentro daquela comunidade sobre um aviso do apóstolo Paulo. O aviso do apóstolo Paulo, que está aqui nesse contexto, diz o seguinte: que as pessoas que estão se afastando da doutrina de Cristo, a doutrina que foi ensinada por Paulo, pela evangelização de Paulo, pela evangelização dos demais discípulos, dos demais apóstolos, levam as pessoas às discussões, e discussões essas que afastam do serviço de Deus que está na fé. Isso a gente começa a entender que tudo aquilo que está afastado, divorciado do Evangelho, que vem trazendo contradições, começam a afastar as pessoas do serviço e da prestação de serviço que é de Deus na fé. O apóstolo Paulo começa a detectar que, devido a essas manipulações de assuntos que não são o Evangelho, está fazendo com que essas pessoas se arredondem e se encontrem no mundo de brigas, de debates e de discussões,
sendo que eles deveriam estar produzindo obras para a glória de Deus. Essa é a realidade do que está acontecendo. É a consequência de uma doutrina que não é a doutrina do Evangelho. A doutrina que não é a doutrina do Evangelho traz confusão, traz briga, traz separação, traz confusão. E quando o apóstolo Paulo detecta isso, a primeira coisa que ele diz para Timóteo é isso: a falta do ensinamento da doutrina do Evangelho gera isso para as pessoas, gera isso para a igreja. Isso é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. A consequência da falta do ensinamento correto das doutrinas bíblicas está fazendo que nós venhamos a brigar e nos matar corriqueiramente. Quantas igrejas hoje já não ensinam mais a Bíblia e as doutrinas do Evangelho? Quantas igrejas hoje já não ensinam mais o básico, que é simplesmente venerar, ter, possuir e ler a Bíblia? Quantas são as igrejas hoje que não ensinam mais, não têm a prática de ter escola bíblica nas suas igrejas? Quantas são as igrejas hoje que não têm mais doutrina dentro das suas igrejas? Quantas são as igrejas hoje que abriram a mão do Evangelho? E o que a gente percebe nos dias de hoje? Qual o ensinamento que predomina nos dias de hoje? Os ensinamentos que predominam nos dias de hoje não são os ensinamentos do Evangelho. Os ensinamentos que predominam dentro da igreja hoje são retorcidos ao Evangelho. Hoje os ensinamentos que predominam dentro da igreja são os ensinamentos que são voltados para o homem, não para Deus. E o que isso significa? Ensinamentos que estão totalmente distorcidos do Evangelho. E é o que está acontecendo nessa igreja de Éfeso, o que Paulo está constatando e avisando para Timóteo. Timóteo, o que eles estão trabalhando, o que eles estão tratando, algumas pessoas estão murmurando, é sobre as genealogias, são sobre as fábulas, é sobre a lei, é sobre a caduquice. E tudo isso só gera contenda, briga e discussão. Essas brigas e essas discussões eram travadas da seguinte forma: a obrigatoriedade de algumas pessoas a obedecer à lei, a obrigatoriedade de algumas pessoas serem circuncidadas, a obrigatoriedade de outras pessoas que não estão fazendo aquilo e que está sendo observado por determinadas pessoas dentro da igreja que estão sendo alvos de crítica. Ou seja, isso está gerando contenda, isso está gerando divisão, isso está gerando morte, isso está gerando divisão, isso está gerando briga. Tudo que não está na centralidade do Evangelho produz confusão e caduquice. Observa para a nossa realidade nos dias de hoje. Observe as caduquices que estão acontecendo dentro da nossa comunidade. São pessoas que não têm mais uma vida cristã autêntica. São pessoas que não têm mais uma vida pautada no devocional. São pessoas que não têm mais uma vida pautada no amor. São pessoas que não têm mais uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo. São pessoas que conseguem viver dizendo que são cristãs, mas não são cristãs. Observe as igrejas de hoje. As igrejas de hoje só querem fazer campanha para prosperidade. 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 E o interessante é que eles alegam que a prosperidade é a falta da necessidade. Mas a necessidade que eles têm é a necessidade de Deus, não a necessidade de dinheiro. Qual é a necessidade que nós temos nos dias de hoje? Qual era a necessidade que Paulo via para essa comunidade? Qual eram os problemas que estavam afastando essa comunidade das suas necessidades? As fábulas e as genealogias, que eram consequências de ensinamentos que estavam gerando más resultados dentro da igreja. E o apóstolo Paulo segue no verso 6 dizendo ainda, continuando nesse mesmo problema, que alguns, por se desviarem do serviço da fé, da boa obra, da ciência do Evangelho, da graça de Cristo, eles entraram em loucacidade frívola. Eles entraram naquilo que algumas versões vai falar de um vocabulário totalmente sem utilidade nenhuma. Eles entraram algumas pessoas nessa comunidade estão entrando em práticas de vida que não tem produção nenhuma, que não produz nada. Tudo isso por causa da falta do Evangelho. Tudo isso por causa da falta do ensinamento das palavras de Cristo. E quando nós observamos que a falta do ensinamento do Evangelho produzem palavras frívolas,
produzem atitudes improdutivas e produzem vida que não produz resultado e glória para Deus, quando eu olho para a realidade nos dias de hoje, eu observo que as pessoas e as igrejas e as comunidades evangélicas, que é uma realidade nossa, estão vivendo longe do Evangelho de Cristo, estão vivendo longe das palavras do Senhor, porque viver longe da palavra do Senhor é viver longe daquilo que glorifica Ele. Agora eu e você, que é uma realidade mais íntima ainda, que só Deus e nós sabemos. Será que nós não estamos entrando nessa loucacidade frívola? Será que nós não estamos sendo improdutivos? Será que as palavras que nós estamos falando não são palavras que não estão glorificando a Cristo? Não são palavras que estão simplesmente reverberando ou ecoando o Evangelho de Cristo? Porque quando nós olhamos para o lado, é muito fácil nós criticarmos. É muito fácil nós olharmos para comunidades e para as pessoas e falarmos que essas pessoas não estão produzindo nada. Mas será o que nós estamos fazendo pelo Evangelho de Cristo? O que as nossas palavras estão produzindo para as pessoas que estão do nosso lado? A Bíblia fala que a nossa boca só fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Quem nós somos se nós somos forjados por aquilo que nós ensinamos? Há um tempo atrás, um pastor da nossa igreja disse que quer conhecer um homem, converse com a esposa dele. Quer conhecer uma mulher, conversa com o esposo dela. Isso não devia estar acontecendo dentro da igreja, porque é dentro da igreja que nós aprendemos o Evangelho de Cristo. Isso não podia estar acontecendo dentro dos lares de cristãos, porque nos lares de cristãos é onde acontecem os devocionais. Nos lares de cristãos é onde acontece a meditação da palavra de Deus. Nos lares dos cristãos é um local onde nós não precisamos falar para que Deus entre na nossa casa, porque Deus já está na nossa casa. Deus está na nossa casa não porque nós oramos, porque choramos, porque damos dízimo, mas porque nós amamos Ele em prática, porque a nossa vida é forjada por causa do Evangelho dEle. Mas como nós podemos afirmar que o cristianismo que habita hoje nessa sociedade, que o cristianismo que habita hoje, que transita hoje, pode ser um cristianismo que não é improdutivo e que não vive em loucacidade frívola? Sendo que o cristianismo hoje está totalmente discrepante dos ensinamentos do Evangelho. Quantos filhos pródigos nós conhecemos? Quantos jovens ricos nós conhecemos? Quantas pessoas que estão querendo expulsar demônios em nome de Paulo que nós conhecemos? Tudo isso porque estão vivendo aquilo que eles estão aprendendo. E o que eles estão aprendendo é tudo menos o Evangelho de Cristo. E o que nós precisamos na ótica paulina, na teologia de Paulo, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo me faz viver segundo aquilo que é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Sermos semelhantes ao seu Filho único que esteve aqui na terra e que morreu na cruz do Calvário. Sua vida está semelhante à vida de Cristo? As suas palavras são semelhantes às palavras de Cristo? Os seus julgamentos são semelhantes aos julgamentos de Cristo? O seu amor é semelhante ao amor de Cristo? Essa palavra não se enquadra para a sociedade contemporânea. O Evangelho de Jesus não se enquadra a sociedade nenhuma, de todas as eras. As palavras duras de Cristo são direcionadas à igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. E como a igreja de Cristo, nossa vida tem que ser transformada, moldada e reverberada pelo ensinamento do Evangelho. E o ensinamento do Evangelho me constrange todos os dias a viver diferente de todas as pessoas. Aí quando nós olhamos para Paulo, até nós que somos cristãos nos assustamos, porque Paulo era diferente. Paulo não era conivente com os erros. Paulo não era conivente com o pecado. Paulo não era conivente com transgressão.
Nós nos chocamos porque nós reparamos a maioria das vezes que nós somos coniventes com muitos pecados. Nós nos chocamos porque nós somos coniventes com transgressões e transgressões, mesmo porque as transgressões que nós somos coniventes não são transgressões de terceiros, não é o pecado de terceiros, mas é o nosso pecado. É o desejo pecaminoso que impera no meu coração, que eu observo que na vida desses homens também aparecia, também rodeava, perambulava, mas eles eram homens que se prostravam, eram homens que buscavam fazer o bem, eram homens que tentavam viver aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles viveram, aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles ouviram. E nós ouvimos constantemente sobre o amor de Cristo, sobre as leis de Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, e não conseguimos viver esses ensinamentos. Mas nós conseguimos simplesmente ecoar aquelas coisas erradas que nós aprendemos durante a nossa infância, durante um período que nós não estávamos na casa do Senhor. E o que mais se manifesta na realidade contemporânea da igreja não é o Evangelho de Deus. Se nós conseguirmos fazer uma pesquisa de Ibope e perguntar por que cada cristão devolve o dízimo, ele vai falar: eu devolvo o dízimo para receber o dobro. Se nós perguntarmos aqui para cristãos da nossa igreja por que vem para a igreja, eles vão falar que vem para a igreja simplesmente para receber uma graça de Deus. Se nós questionarmos a muitos cristãos aqui, nós vamos saber que tem cristão aqui que nunca prostrou, nunca dobrou o joelho para falar com Deus. Se nós começarmos a questionar as pequenas atitudes que o cristianismo ensina através da palavra de Deus, que tem que ser praticado por nós vamos perceber que nós estamos longe de sermos cristãos. E quando é muito fácil observar os erros que o apóstolo Paulo olhou nessa comunidade e as práticas que estavam sendo pecaminosas por algumas pessoas nessa comunidade. Mas quantos de nós estamos praticando esses mesmos pecados? Quantos de nós estamos deixando de falar a verdade? Uma coisa, seu irmão tem em particular, naquele dia que nós conversamos, você é semelhante ao teu irmão. Eu não sou conivente com ele. Se tiver que falar, eu falo. Não me pergunte, porque se tiver que falar, eu falo. Mas muitos de nós preferimos ser agradáveis a homens, a família, a amigos, a sociedade, do que sermos motivo de agrado de Deus. Eu prefiro concordar com a mentira do próximo do que agradar a Deus. Eu prefiro concordar com a hipocrisia e com o adultério do próximo do que agradar a Deus. Eu prefiro agradar com o roubo do próximo do que agradar a Deus. Porque a nossa realidade não é a realidade que está sendo manifesta por aquilo que nós aprendemos e por aquilo que nós estamos ouvindo todos os dias, que é a palavra de Cristo, que é a palavra do Senhor. Quantos de nós estamos abrindo mão de comermos da mesa desse governo corrupto, sujo, mentiroso e ladrão, simplesmente por sabermos que tudo que eles estão oferecendo é pecaminoso, simplesmente porque nós sabemos que tudo que eles estão fazendo é roubalheira, é assalto, é morte. Nós preferimos comer na mesa dos ímpios, nós preferimos comer na mesa dos ídolos do que agradar a Deus. E isso é ensinamento do Evangelho? Isso é ensinamento da Bíblia? Quantos de nós estamos recebendo na nossa casa fardos e fardos de pecado? Porque o pecado está vindo dos nossos amigos, está vindo dos nossos filhos, está vindo dos nossos cônjuges. Tem cristão que sabe que o esposo é traficante, está dentro da igreja. O esposo é traficante, tem arma, tem droga, mas porque o dinheiro daquele tráfico está gerando muito conforto, para que ir contra? Para que acionar a polícia? Para que se afastar? Tem pessoas que sabem que o seu companheiro, a sua companheira está cometendo pecados esdrúxulos, pecados
pecados que estão envolvendo não só ele, mas toda a família, mas preferem ficar emudecidos, ficarem calados. Da onde que vocês estão aprendendo essas práticas? E uma coisa que não se tem se praticado mais, pelo menos da realidade que eu conheço, é alguém chamar o irmão e falar assim: irmão, você está errado. Você já viu isso acontecer? A Bíblia fala que quando você vê que teu irmão está em pecado, está errado, você tem que ir a ele e falar para ele que ele está errado, exortá-lo em amor. Se ele não te ouvir, chama testemunhas. Se ele não te ouvir, apresenta para a igreja. Se ele não ouvir, excomunga ele, porque ele não é de vocês. Isso não existe na igreja. Por que não existe na igreja? Porque quando nós lemos frases semelhantes a essas de João Calvino, quando nós lemos as escrituras sagradas, nós encontramos textos tão distantes, que são textos que são palavras que parecem que são extraterrestres, coisas que simplesmente alguém diz que existe, mas que ninguém nunca viu. Quando nós falamos que o texto bíblico é a verdade de Deus, que é estabelecida para os homens, estabelecida para a igreja, as pessoas acreditam que aquilo é uma metamorfose ambulante, que aquilo é qualquer coisa, menos uma realidade que está patente para nós, que tem que ser obedecida. Por quê? Porque nós não levamos a sério o Evangelho. Porque nós não levamos a sério a palavra de Deus. Porque nós não levamos a sério a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não estamos levando a sério nada. Essas pessoas estão levando tão a sério o ministério apostólico, o ministério evangelístico, que Paulo, quando está indo para Macedônia, ele fala para Timóteo, aqui o texto está dizendo eu te rogo, mas Paulo não está dizendo eu te rogo, Paulo está dizendo eu insisto contigo, eu te ordeno, fica em Éfeso para anunciar o evangelho de Cristo. E Timóteo simplesmente obedece porque ele sabe que aquilo é vontade de Deus. Quantos de nós deixamos de obedecer a ordens, a petições e a palavras de Deus, sabendo que aquilo é vontade de Deus? Por nada. Quantos de nós estamos deixando de viver o evangelho simples, puro, mas vivo de Cristo? Porque nós não conseguimos sentir, porque nós não conseguimos ficar arrepiado, porque nós não estamos conseguindo falar em língua estranha. Talvez sei lá o que esse povo está querendo. Será quando que nós vamos abrir os nossos olhos para percebermos que o Evangelho é a realidade de Deus? Para percebermos que o Evangelho é a realidade que está manifesta para a igreja? Será que é necessário uma doença? Será que é necessário perseguições? Será que é necessário a morte? Será que são necessárias dores? É por isso que quando prostitutas se convertem a Cristo, elas são desprezadas por muitos, porque elas vivem o Evangelho. É por isso que quando grandes criminosos que são vistos dentro da sociedade nos dias de hoje se convertem a Cristo, eles são repudiados por todos, porque eles reconhecem o Evangelho, obedecem o Evangelho. Agora, quando pessoas semelhantes a mim e a você se convertem, parece que a gente não se converteu foi nada. É aquilo que você falou agora há pouco. Nós acreditamos em tudo e vivemos de forma tão errada. Nós temos que mudar a nossa forma de viver. Nós temos que nos converter aos ensinamentos do Evangelho. Acaba que isso chegou nas nossas igrejas nos dias de hoje. Mas nós temos que fazer diferente. Nós temos que nos inclinar às palavras de Cristo, obedecer o Evangelho do Senhor e praticá-lo todos os dias. Quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor, pedindo ao Senhor graça, para que Ele possa nos dar força, para que Ele possa nos mostrar o caminho correto para que nós possamos viver. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por Tua misericórdia. Obrigado por Tua graça que é manifestada sobre nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por Tua palavra, meu Deus. E dai-nos graça para aprendermos dela
Dai-nos graça, Senhor, para que possamos ser como foi Timóteo, obediente, Senhor, temente, reverente, não cobiçando o mundo, mas cobiçando o reino dos céus, não cobiçando as recompensas do mundo, mas cobiçando a vida eterna. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, livra-nos, Senhor, dos desejos e dos ídolos do nosso coração, e dai-nos graça para vivermos para Ti todos os dias da nossa vida, em obediência, Senhor, temendo o Teu nome, que Tua palavra possa produzir frutos em nossas vidas, que nossas famílias sejam, Senhor, um local onde Teu nome é glorificado, que os nossos filhos, Senhor, sejam Teus servos, que a nossa igreja, Pai, seja um local simples, humilde, pequeno como sempre, mas que seja como foi ali na manjedoura, um local sem expressão nenhuma, mas que habitou por pouco tempo, mas que habitou, que esteve o Rei dos Reis. Que o Senhor não fique aqui por pouco tempo, que quando nós estivermos reunidos, estejamos reunidos em Teu nome, e que Tu sejas glorificado, Senhor, que os ensinamentos do Evangelho sejam todos os dias transmitidos por nossas bocas, nossas vidas, e que Teu nome seja conhecido para a Tua glória, para a Tua honra,